Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, né, disponibilizei para vocês a terceira atividade, tá lá no ambiente, que vocês vão ter que desenvolver ao longo dessa semana. Essa atividade refere-se ao que a gente viu nos vídeos, acabamos de ver nos vídeos de fila, né, conceitos de fila, utilizando vetores, tá? O objetivo desse vídeo é tentar ajudar vocês a compreender melhor o que talvez possa não ter sido compreendido somente com o texto. Tá? Então vamos lá. Uma farmácia está realizando no pátio do estacionamento testes rápidos para Covid-19 no sistema Drive-Thru. Dessa forma, os testes são realizados com os passageiros dentro do carro, evitando assim uma possível aglomeração na farmácia. Então, qual que é a ideia? Né? Eu tenho uma farmácia onde as pessoas são testadas, né? A farmácia está fazendo testes para a doença, só que as pessoas não precisam descer do carro. As pessoas chegam em seus carros como se fosse um atendimento drive-thru. Imagina um McDonald's, um Burger King, naquele onde se formam uma ordem, uma fila de carros e as pessoas são atendidas de dentro dos carros. Nesse caso, não são vendidos lanches, são feitos testes, né? Testes, o atendimento seria o teste para a doença em cada carro, tudo bem? No entanto, com a alta procura pelos testes, os donos da farmácia pensaram na seguinte forma de atendimento. O pátio do estacionamento será sinalizado de tal forma que os carros formem uma fila. É óbvio, né? A gente acabou de ver fila, então vamos aplicar esse conceito. Os testes drive-thru serão realizados em ordem de chegada, ou seja, o primeiro carro a chegar terá seus passageiros, né, seus passageiros serão os primeiros a serem atendidos, tá? Primeiro a chegar, primeiro a sair da fila, primeiro a ser atendido na fila. E os demais carros que forem chegando, eles vão para o final dessa fila. Porém, por conta do espaço, o pátio do estacionamento suporta no máximo 8 carros. Então a fila ela tem tamanho 8, né? Ela comporta no máximo 8 elementos. Beleza? Então aqui eu fiz uma imagem que ficou muito fofinha, né? Uma imagem que ilustra o funcionamento desse atendimento. Cada quadradinho desse corresponde, né, deve corresponder a vamos supor-se uma vaga na fila, né? E o quadradinho azul corresponde ao primeiro elemento da fila, certo? E os demais que forem chegando vão seguir essa sequência aqui, né? Vão ocupando as posições, né, na fila nessa ordem, né? Veja que está sinalizado a entrada, então os carros entram por aqui e saem por aqui. E onde está essa cruz vermelha aí é como se fosse o local onde os carros, né, vão ser atendidos. Tudo bem? Então, qual que é a ideia, né? Sabendo dessas informações, construa um algoritmo, só para reforçar aqui, algoritmo, tá? Quando eu falo algoritmo é utilizando Portugal, beleza? Não pode utilizar linguagem de programação, tá bom? Vai ter esse momento ainda. Construa um algoritmo que ajude os donos da farmácia a automatizar esse atendimento. Inicialmente, o seu algoritmo deverá apresentar uma mensagem que corresponde ao seguinte menu. Está em vermelho aí, né? 1. Inserir na fila de atendimento, ou seja, se eu quero colocar um elemento na fila, é um carro na fila no caso, né? 2. Realizar atendimento do próximo da fila, ou seja, remover o primeiro elemento da fila, né, o próximo da fila. Ou 3. Encerrar.
Portanto, o usuário deverá informar na entrada um número inteiro que corresponda a uma das opções citadas anteriormente, tá? Então, assume que o usuário vai informar somente um ou dois ou três. Não precisa validar a entrada, verificar se o usuário informou uma letra ou se ele informou um número diferente de um desses três, tá? Pensa assim, que são 3 opções e obrigatoriamente o usuário vai informar uma dessas, tudo bem? Aqui eu vou trabalhar com 1, 2 e 3, tá? Caso a opção 1 seja escolhida, o seu algoritmo deverá verificar anteriormente se a fila de atendimento já está cheia. Por quê? A opção 1 significa que eu quero inserir alguém na fila, né? Só que para eu inserir alguém na fila, a gente viu nos vídeos anteriores, para eu inserir alguém na fila, eu preciso ver primeiro se eu tenho vaga na fila, tá? Então, caso a fila de atendimento já esteja cheia, significa que todos esses quadradinhos, o azul e todos os demais amarelos aqui, já tem alguém na fila. Então, se isso acontecer, significa que está chegando um outro carro aqui. E esse carro que está em verde, ele não cabe na fila, porque a fila já está cheia. Se isso acontecer, significa que a fila está cheia e você tem que imprimir na saída essa mensagem que está em amarelo. Fila de atendimento cheia, tá? Caso contrário, ou seja, se a fila ainda não estiver cheia, significa que tem uma vaga pelo menos, né? Então o seu algoritmo tem que ler da entrada uma cadeia de caracteres. Vou colocar aqui, ó. Uma cadeia de caracteres representando a placa do veículo, tá? Isso aqui pode ser assim, ó. HTX 9899. Uma sequência de caracteres alfanuméricos, né? Letras, números e símbolos que de tal forma que correspondam a uma placa de um carro, tá? No padrão aqui brasileiro, antes da nova placa, em geral é assim, 3 letras, um hífen e 4 números, né? Então pode adotar esse padrão, tudo bem? E depois que você inserir essa placa na fila, né? A placa desse carro na fila, né? Você vai ter que fazer as atualizações, as devidas atualizações, né? Para manter as propriedades da fila. E depois imprimir na saída essa mensagem que está em azul. O carro. Aí onde está a placa, você coloca a placa que você acabou de ler. Nesse nosso caso, né, vamos supor que seja essa placa aí que você acabou de ler, né? Foi inserido no final da fila. Tudo bem? Isso é para a opção 1, certo? Caso a opção 2 seja a escolhida, deixa eu regular. Caso a opção 2 seja escolhida, o seu algoritmo deve verificar se há algum carro adicionado na fila de atendimento. Porque a opção 2 indica que eu quero remover o próximo da fila, eu quero realizar o atendimento do primeiro cara da fila. Essa opção 2 é sinônimo de remover o primeiro elemento da fila, tá? Então, por isso que, previamente, eu tenho que verificar se há algum carro adicionado na fila, porque se não tiver ninguém na fila, significa que a minha fila está vazia. Então, você tem que imprimir essa mensagem também, ó, em amarelo, tá? Então, antes eu verifico se tem algum carro na fila. Se tiver um carro na fila, então eu posso remover o primeiro elemento da fila, né? Próximo carro a ser atendido deverá ser removido da fila e seu algoritmo deverá imprimir na saída a mensagem de forma similar, né, à inserção, só que para remoção. Você vai colocar lá o carro, né? Aí você coloca a placa do carro que está... A placa do carro do primeiro elemento da fila, né, que está na primeira posição da fila, foi removido da fila para atendimento, certo? E
além disso, na remoção, assim como na inserção, você precisa atualizar os índices, né? De tal forma que se mantenha as propriedades da fila, né? As propriedades da fila, se você não sabe o que eu estou falando, volta nos vídeos anteriores que eu falo disso, beleza? Então, se a fila estiver vazia, você tem que, se não tiver nenhum carro adicionado, nenhuma placa adicionada na fila, então significa que a fila está vazia, você tem que imprimir essa mensagem que está em amarelo, certo? E por fim, a opção 3, né? A opção 3 deve apenas encerrar a execução do algoritmo. No entanto, caso as opções 1 ou 2 sejam escolhidas, seu algoritmo tem que fazer o que tem que fazer de acordo com uma dessas duas opções, 1 ou 2, né? 1 inserir ou 2 remover da fila. E depois disso, você tem que apresentar o menu novamente, tá? Ou seja, enquanto a opção 2 não for escolhida, o seu algoritmo tem que fazer o que tem que fazer e continuar apresentando o menu para o usuário escolher a próxima opção, a próxima ação que ele vai fazer, tá? Nesse caso, você não precisa se atentar, por exemplo, assim, eu estou com a minha fila que tem alguns carros adicionados e de repente o usuário, da próxima vez, ele inseriu a opção 3 para encerrar o algoritmo. Eu tenho que remover todo mundo da fila, eu tenho que adicionar. Não, o usuário colocou a opção 3, não importa se tem carro na fila ou não. Tudo bem? Você encerra a execução do algoritmo. Beleza? Então, o exercício é voltado para a aplicabilidade dos conceitos de fila, né? E utilizando vetores, lógico, né? E aqui eu trouxe para vocês já um algoritmo pré-montado, né? Eu fiz a parte mais fácil e para ajudar vocês, né? Agora ficou muito fácil, né? Então eu tenho na declaração de variáveis um vetor chamado f, né? Esse vetor representa a minha fila. Como eu disse lá, a minha fila tem tamanho máximo 8, né? Suporta no máximo 8 carros. E como eu vou guardar elementos que correspondem à cadeia de caracteres, né? As placas dos carros, então por isso que ele foi declarado como cadeia. Beleza? Um valor, uma variável chamada placa, para você fazer a leitura dessa placa, né? E guardar na posição do vetor. Índices de início e fim da fila, né? E o OP vai corresponder à opção que o usuário digitar para o menu, tá? Então, isso aqui corresponde àquele menu em vermelho, leia OP, né? E daí tudo vai acontecer dentro desse enquanto, né? Ó, enquanto conteúdo da variável OP for diferente de 3, então eu tenho que fazer uma das duas coisas, né? Se OP for igual a 1, então, né, significa que o usuário quer inserir um novo carro na fila, né? Então você vai inserir a placa desse veículo na fila de atendimento, no final da fila de atendimento, né? Só que para eu inserir essa placa, eu preciso verificar antes o quê? Se a fila não está cheia, né? Então eu preciso verificar se a fila não está cheia, certo? Se a fila não estiver cheia, aí tudo bem, aí eu posso inserir a placa do veículo e depois imprimir aquela mensagem, né? Colocar assim, ó, mensagem de sucesso, certo? Se não, se a fila estiver cheia, eu tenho que imprimir aquela mensagem que está em amarelo, né? Fila cheia. Certo? Outra opção, se o que o usuário quer é remover o elemento da fila, né? Realizar o atendimento do próximo da fila, então eu preciso verificar antes o quê? Se
se a fila não está vazia, né? Se a fila não estiver vazia, aí tudo bem, então eu posso remover o primeiro elemento da fila. Se não, aí eu tenho que colocar na saída uma mensagem também, ó, fila vazia. Tá? Então tenho duas situações, né? Aí aqui também eu tenho que colocar a mensagem de sucesso, né? Que significa que o elemento foi removido, foi realizado o atendimento. O próximo da fila foi atendido, né? E lógico, né? Para ambas essas situações, eu preciso lembrar de, né, quando eu faço inserção ou remoção, né? Eu preciso atualizar. Atualizar o quê? Os índices, de forma a manter as propriedades da fila, tá? Lembra disso. Vou colocar aqui, ó, atualizar índices barra elementos. Beleza? Preciso fazer essa atualização de tal forma que mantenha-se a propriedade da fila. Beleza? No final eu apresento o menu novamente, né, conforme combinado, né? Enquanto o usuário digitar 1 ou 2, né, 1 ou 2, eu faço o que tem que fazer e no final apresento o menu. Quando que eu não tenho que apresentar o menu de novo? Quando o usuário colocar 3. Então, se acontecer aqui de o usuário colocar o valor 3, o que vai acontecer? O layOp vai guardar o 3 dentro da variável OP, né? Fim enquanto, volta aqui por enquanto, mas aí o conteúdo da variável OP não vai ser mais diferente de 3, né? Assumindo que o usuário coloque 3, certo? Então, o fim enquanto vai ser falso, né? A condição do enquanto vai ser falso e o algoritmo vem para cá e encerra. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais a situação. Acho que está muito mastigado. Acho que vocês não vão ter problemas em resolver isso, tá? Bom trabalho a todos, né? Atividade individual e boa sorte. Qualquer dúvida, me chama, manda um e-mail, né? Entra na permanência, a gente dá um jeito de sanar essas dúvidas. Tudo bem? Abraço!